Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tarô Intuição Astral. Vamos fazer a leitura para o signo de Áries. Vamos falar sobre amor, prosperidade e espiritualidade. Vamos lá. Realização, felicidade, teimosia, abertura. Tá. As cartas do tarô tradicional falam basicamente que você precisa vencer os seus medos para vencer os obstáculos. Aqui você tem uma fase de crescimento e de abertura e o mundo está aos seus pés, mas as suas palavras são pesadas, são complicadas, algumas teimosias e outras você acaba trazendo o negativo para a sua vida quando você reclama da vida de uma forma estranha, né? Quando você pragueja a sua própria vida. E você tem que tomar cuidado com isso. Algumas pessoas têm o poder da palavra e no poder da palavra você acaba realizando coisas ruins. É apenas uma dica para vocês. Êxito no trabalho e abertura para esse novo momento da sua vida. Cuidado com a sua teimosia. Estão aqui, estão cruzadas. Pessoa de bom coração pode te mostrar o caminho e mostrar para você também que há possibilidade de abertura para um relacionamento mais sutil, mais suave. Cartas ciganas do seu Zé. Eu vou tentar fazer um vídeo curto hoje. Eu só vou explicar se caso tiver alguma carta complicada, se não, vai ser uma leitura bem rápida para os arianos. Um grande amor, uma mudança chegando. Olha as cartas do seu Zé. Precisa lidar com virtude e sabedoria, boas notícias, caminhos abertos para essa fase da realização na sua vida. O seu Zé, geralmente quando você pede uma coisa para ele, nesse sentido, as coisas começam a caminhar. Ele é muito justiceiro, ele ajuda muito as pessoas. Tem gente que gosta de fazer os pedidos para ele. Existe um jeitinho, mas é assim que funciona. Segundo as cartas dele, nesta vibração, você terá a realização na parte do amor, do relacionamento, caminhos abertos e, completando aquilo, uma nova oportunidade, seja com uma pessoa que você já conhece, como alguém que vai chegar novo na sua vida. Você terá as duas oportunidades. Cartas ciganas. Vamos lá. Que as cartas ciganas trazem para vocês. Obstáculos. Você precisa ser forte para lidar com esse momento. Você está passando por dificuldades, tanto no relacionamento quanto na parte financeira da sua vida. É necessário que você tenha uma organização. Uma coisa que é preciso entender aqui é que cada deck fala de um assunto, pelo menos é o que eu espero que aconteça, são vários decks. E um deles será relativo ao seu assunto, trazendo para você esclarecimento. Então, não misture as coisas. Cartas ciganas do seu Zé falam de relacionamento. Você terá a oportunidade de viver um ótimo momento. Aqui fala da sua situação. Sua situação hoje é uma situação complicada. Você passa por obstáculos e conflitos na parte de relacionamento. Terá a oportunidade de novos caminhos, alguém especial te mostrando esses caminhos. Você terá batalhas para vencer, a sua resistência ou resiliência é o que vai fazer a diferença. Cuide um pouco do seu emocional, você está abalado, seja você homem ou mulher, pelo tanto que você sofreu na vida até hoje. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas é assim mesmo. Você vem de uma situação difícil, de momentos difíceis, você vem de uma luta muito grande e as coisas não estão fluindo para algumas pessoas. A parte do relacionamento está complicado, porque ou os relacionamentos são muito curtos, ou sempre que você vai se relacionar, você encontra uma pessoa tóxica. E isso é complicado porque você traz essa energia do passado e não muda. Como você não muda, as energias se repetem. Então a sua vida fica um ciclo. E esse ciclo é complicado. Mas você tem a oportunidade de mudança. Você só precisa entender
que você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que mudar a sua forma de ser, de tratar e de aceitar. Ego. Calma. As duas cartas são interessantes. Ação, notícias chegando sobre o impossível. Essas cartas aqui ficaram interessantes para vocês. Ela fala do excesso de ego, de achismo, de eu tenho, eu posso, eu faço, eu só vou se eu quiser, e aí você acaba perdendo. Você precisa ter muita calma no julgamento. Está aqui, está escrito. A ação, ela pode ser favorável a seu favor, desde que você tenha a visão, e você não está tendo. Você simplesmente tem o achismo de é assim e será assim e pronto. E não é o que está acontecendo. Você está sofrendo exatamente por conta dessa teimosia. Aqui fala de notícias chegando para a solução de algum problema que você tenha. Ou é dinheiro inesperado chegando, ou alguma coisa na justiça terá uma resposta positiva na sua vida. Na parte do amor, você precisa mudar, não tem o que ver. Parece que estou fazendo uma leitura particular aqui. As mudanças são necessárias, pois você está tendo problemas com isso. Sonhos de viver um grande momento? Sim, precisa mudar, precisa se adaptar a essa nova fase. Você precisa ter a segurança para evitar os prejuízos e os obstáculos que estão muito aparentes na sua vida. Você não consegue mudar o seu jeito de ser. E aí as pessoas, algumas se afastam, outras pegam o seu fraco e você acaba cedendo, certo? Algumas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui muito grande na espiritualidade. Você faz um trabalho e esse trabalho, você fez um trabalho X para conquistar alguém, ou para adoçar alguém, ou para amarrar alguém. E aí você não tem paciência para esperar as coisas acontecerem, vai até uma outra pessoa e pede o mesmo trabalho ou um trabalho parecido. Então, essa energia da primeira vez que você perguntou, ela está trabalhando na sua vida. E você pediu a segunda vez para uma outra pessoa. Então, quando essas energias se aproximarem destas energias para poder agir na sua vida, então haverá um conflito, porque elas estão ali trabalhando para o mesmo sentido, porém quando elas se encontram, há um conflito, porque elas não sabem o que cada uma está fazendo ali naquele momento. Não há uma comunicação, apenas um confronto. Um dia eu explico para vocês como isso acontece, e no mundo espiritual isso acontece muito. Às vezes a pessoa cultua eu vou dar um exemplo, um Exu. Você gosta de acender uma vela, dar uma bebida, um charuto para ele. E aí, por um grande momento, você escolhe um outro, porque você simpatizou ou porque alguém falou que era interessante, e aí você começa a cultuar esse aqui, charuto, bebida, Os dois entram em conflitos e a sua vida começa a ficar bem ruim, porque o que estava te ajudando sai fora e leva todo aquele momento de energia que estava à sua volta, porque ele estava trabalhando para que as coisas acontecessem, e quando você começa a mexer com uma outra energia, essa outra energia vai pegar uma carga que ficou. Então existe um conflito. Eu ainda gostaria de escrever um livro explicando para vocês como tudo isso funciona, mas muito cuidado quando vocês gostam de cultuar várias entidades ao mesmo tempo. Existe um certo conflito de linhas que precisam ser respeitadas. Não é eles todos que aceitam ser cultuados ao mesmo tempo. Muita atenção com isso, gente. Cartas de Lenormand falam de realização. Deixe os seus medos de lado. Você tem a oportunidade de realizar um desejo. A sua fé é a coisa mais importante que você tem nessa fase sua de reconstrução. Use isso com sabedoria, e aí sim você vai ter o que você tanto procura, certo? Dos conflitos espirituais, eu acho que vocês entenderam como tudo isso funciona.
trabalhos, quando você faz um trabalho de abertura para sua vida começa a caminhar e você abandona tudo. Você não agradece, você não procura manter uma vez por mês uma vela de agradecimento ou pedindo, né, para que essa limpeza continue na sua vida, seja feita aqui, seja feita onde você quiser, ou aprendeu na internet, mas é importante que você mantenha isso. Você acende uma vela, sua vida começa a fluir, você abandona tudo porque agora está legal e vai tocar a sua vida. E é nesse momento que você se desliga da espiritualidade que ela te abandona. E aí a sua vida volta totalmente para trás por conta do quê? Você não manteve a sua fé, você não manteve o respeito pelas entidades, pelo Jesus Cristo, por Espírito Santo, por ninguém. Você simplesmente pensou no seu ego, que é eu quero ter as coisas, eu quero ter o poder de comprar e tudo mais, e aquela ostentação, e deixou a espiritualidade de lado. Se você usou ela para começar a crescer, então ela vai ter que caminhar com você por um longo tempo. Se você não respeitar ela, provavelmente a sua vida volta para trás. Vamos nas cartas no tarô do seu Zé. Acho que dá tempo de fazer mais um deck. Vamos lá. Influências. Aqui é a parte da espiritualidade atrapalhando a sua vida. Você tem algumas influências, algumas pessoas nesse sentido aqui, tem pessoas que caminham junto com você, mas influenciam você de forma negativa e a sua vida não cresce, não evolui, não vai para a frente. Seja você homem ou mulher, a influência é de alguém para com você. Influências espirituais também acontecem, mas elas são mais energéticas do que espirituais. É preciso entender isso. E elas trazem perigo para essa sua caminhada. É preciso ter a tranquilidade para lidar com tudo isso, tirando da sua vida. Veja bem, essas cartas, se nós levarmos ela num contexto assim, você teve um momento para um crescimento ou para uma realização, para uma, vamos dizer, uma vitória na justiça, e as coisas saíram da sua vida. Essas influências aqui trouxeram perigo e tiraram da sua vida todo esse julgamento, ou essa justiça que estava por vir. Então, tirou as vitórias. Para que você contorne toda essa situação e tenha finalmente o que você tanto deseja, é necessário que você tenha a humildade de se apegar à espiritualidade maior. Você não tem que abandonar a sua religião e nem partir para as religiões de, vamos dizer assim, raiz africana. Não. Você tem que simplesmente se apegar a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Você pode fazer as suas orações na igreja, você pode fazer na sua casa, você pode simplesmente ter o seu momentinho lá, 10 minutinhos, joelho no chão, falando com Deus. E isso vai facilitar muito a sua caminhada para quando você precisar da ajuda de um mentor, por exemplo. Então, quando você for pedir essa ajuda, esse mentor terá muito mais facilidade de lidar com você, de ajudar, de tirar os obstáculos. Por quê? Porque a sua fé é muito grande e você está trabalhando numa linha limpa com a espiritualidade maior. Você não está devendo nada. Agora, quando você se afasta da espiritualidade maior, a sua vida é só o oba-oba, você só quer curtir, só quer venha a nós o vosso reino nada, então quando você for fazer um pedido, porque a vida da gente são altos e baixos, isso não tem como se livrar disso, então você não será atendido, porque eles precisam, os mentores, os guardiões, eles precisam da liberação, vamos dizer assim, da ordem de Jesus Cristo para agir na sua vida. Se você não tiver a permissão para que as coisas aconteçam, provavelmente a sua vida vai ficar estagnada. E não adianta vocês reinarem nos comentários, porque isso acontece e eu estudo isso há muitos anos. Quem tem tranquilidade com a espiritualidade maior tem mais realização com a espiritualidade menor, que é a que trabalha realmente. Entenda isso e a sua vida caminha de uma forma diferente. Faça as defumações com orações de banimento, afastando da sua casa as energias negativas,
Isso vai facilitar a sua caminhada. Mas é preciso continuar. Não adianta fazer uma vez na vida e outra na morte. Espero que vocês tenham entendido. Leitura para o signo de Áries. Que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo mostre sempre o melhor caminho. Muita luz e paz nesse coração de vocês. E vamos sempre juntos nessa caminhada.